É, mais uma vez aí, escola de samba, acho que é Acadêmicos de Niterói, faz homenagem a Lula, a Luiz Inácio Lula da Silva. Mais uma vez, mais uma pessoa falando disso, né? E depois, a Havaianas falou alguma coisa para entrar em 2026, que não tem que ser com o pé direito, um pé. Isso aí. Mais uma pessoa falando disso. Mais uma pessoa falando de um monte de coisa que está acontecendo no cenário brasileiro. Tá, interessante. Todo mundo fala a mesma coisa. Ninguém para raciocinar uma coisa diferente. Todo mundo quer live. Todo mundo quer virtual. Todo mundo quer 15 minutos de fama. Mas é interessante o que está virando, né, a nossa nação. Ninguém está analisando nada de forma técnica, ninguém está querendo saber de nada. O pessoal só quer saber o que vai me ajudar a aparecer um pouco mais. Ninguém analisa, e todo mundo cai no conto do vigário, né? Entra no país, na lista dos países da maravilha, em Nárnia, e acha interessante o que está acontecendo. Na verdade, o que está acontecendo é uma grande polarização e o povo sendo feito de otário. Sempre fui, sempre vou ser um camarada conservador, de direita, que sempre acreditou no Brasil. Não suporto política de esquerda, não suporto esse conceito horroroso, né, que está sendo aplicado no Brasil. Não é horrível o que está acontecendo no nosso país, mas a responsabilidade real disso tudo que está acontecendo também é nossa. Existe uma coisa que se chama culpa e outra coisa que se chama responsabilidade. Culpa a gente pode não ter, sendo como conservador, de direita. Eu não tenho culpa daquilo que eu não concordo, mas eu tenho responsabilidade naquilo que eu caio como um patinho em continuar essa história. Por que eu estou falando isso? Há um tempo atrás já, né, muita gente se desanimou, na verdade, desanimou, né, da política e dos cenários, né, da esquerda, da direita, e desse cenário de direita versus esquerda. Porque, na verdade, isso não é luta. Isso não é luta. Isso não é crença. Isso não é ir para o embate das ideias. Não se discute mais nada tecnicamente. Não se vê o jogo feito. Mas sim um monte de gente que cai como um pato nas coisas que acontecem. Em primeiro lugar, o Brasil, nessa polaridade, nessa polarização, a esquerda vem e uma escola de carnaval homenageia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o que acontece? Todo mundo lá, fazendo, colocando, respondendo, assim como foi na época da Havaiana, pulando com o pé direito na frente da loja da Havaiana, pelo amor de Deus, ou de Ipanema, não interessa. E a Havaiana nunca vendeu tanto. E aí depois, agora essa questão da escola de samba que homenageou o Lula. E que diz que é só uma homenagem, é uma biografia. E aí começa essa grande discussão no Brasil. Mas uma discussão de fígados. Fígado. Tudo de forma emocional, nada de forma técnica, nada olhando um jogo, um xadrez, que esse pessoal tudo faz na cabeça de um monte de otário que não consegue entender a realidade. Eu, como um homem de direita, como um homem conservador, eu fico enojado de ver quando as pessoas estão agindo e respondendo essa provocação da esquerda, que foi feita exatamente para provocar. O grande problema é que a gente não entende, a gente não consegue conceber pela lógica que as pessoas raciocinam também. Senhor. O Lula não é nenhum otário que não sabe raciocinar. As escolas sabem muito bem o que fazem. Todo mundo sabe o que faz. Eu tinha visto um vídeo que o camarada estava segurando uma faca e o microfone dele dava até na faca. Achei interessante o que ele falou sobre a questão do Lula estar cavando a própria falta. E essa própria falta, para ele mesmo poder cair, porque ele não quer perder
para o Flávio Bolsonaro, que, se Deus quiser, vai ser o nosso futuro presidente da República em 2026. Só que aí a gente começa a ficar, a direita começa a ficar maluca. Porque é um absurdo, que não sei o quê, obviamente, lógico, porque é só a necessidade de falar com o fígado, de todo mundo falar a mesma coisa. Mais uma pessoa falando, conforme eu tinha falado aqui no início. Mais uma pessoa, são trocentas pessoas falando a mesma coisa, com a mesma emoção, e todo mundo curtindo, mas não só a emoção, mas ninguém, só esse rapaz que falou, e ou mais algumas outras pessoas que falaram da forma técnica para se olhar o jogo. A gente faz papel de otário no Brasil hoje, porque fica todo mundo desesperado indo atrás do jornalista ou do jornaleiro emocionado. Mas esse jornaleiro, ou esse jornaleco emocionado, essa pessoa que fica aí atrás da rede social para poder dizer que é um jornalista, não é. Ele só está fazendo isso para ganhar like de visualização. Só que eu queria perguntar que tipo de serviço é esse que é causado da causa da direita. O Lula, ele por si só, sinceramente, o governo, do jeito que está, ele já é um governo derrotado. Já é uma situação derrotada. Não tem condição da gente ter mais 4 anos do PT. Impossível. E aí a gente vai e começa a ficar naquela peleja e respondendo tudo que a esquerda faz. Parece até que é uma grande estratégia da esquerda, sinceramente. Porque aí, como diz esse rapaz, de forma interessante e realmente técnica, o Lula provavelmente cavou a própria falta, consciente de que ele iria perder e que ele iria sair. Mas ele não vai perder, porque provavelmente ele vai ficar inelegível e ele forçou para ficar. Ele forçou para ficar. Para quê? Para que ele não possa vir a concorrer. E aí ele vira um coitado, um Marte. Um homem que foi homenageado por uma escola de samba. E o mais interessante, essa escola de samba foi rebaixada. E aí eu pergunto ao senhor, por uma questão lógica, não é preconceito, jamais seria. Porque eu adoro samba. Eu curto o meu gelo, eu gosto muito de um samba. Eu não sou muito chegado em carnaval. Mas acho interessante, isso é problema de cada um, que gosta. Carnaval dá muita gente, uma apurrinhação danada, uma coisa horrível. Mas cada um na sua. Né? Eu queria perguntar pela lógica, só uma questão de lógica carnavalesca. As escolas de samba e aqueles que estão à frente das escolas de samba e todo o enredo das escolas de samba, será que por acaso seria de domínio dos direitistas ou evangélicos do Brasil? O carnaval é dominado por evangélicos ou direitistas ou extrema-direita, como a mídia gosta tanto de falar, ou não? Não. Pela lógica, nós não temos isso. Então, se o carnaval é liderado por, e com talvez praticamente unanimidade pela esquerda, provavelmente os juízes que julgaram as escolas de samba também são de esquerda, ou têm um pensamento fluido pela famosa ideologia marxista. Não causa espécie estranheza como é que pode a escola de samba que homenageou Luiz Inácio Lula da Silva, com todo esse contexto de esquerda do carnaval, seria rebaixada? Como? Por quê? Se a gente via que todos batiam cabeça para o eminente presidente da República, e aí essa escola foi rebaixada, ao mesmo ponto, ao mesmo tempo que foi necessário
O presidente da República, coitado, cavar a própria falta para poder sair do jogo de forma sublime. E ele cavou bem. O Lula não vai perder a eleição, porque provavelmente ele já cavou a inelegibilidade dele. Mas a gente fica com os fígados e com a emoção aflorada e respondendo as coisas da esquerda, para criar problema e caos do lado da direita também. É isso que a gente vê com a maioria das pessoas, os patriotas, do qual eu também me incluo, graças a Deus. Mas é de dar nervoso. A forma como nós, os patriotas, caímos como pato da provocação da esquerda. Porque se o Lula está caindo, ele está caindo atirando. Se o Lula está caindo, ele está caindo, provavelmente, desestruturando as bases da direita também. E aí todo mundo vai dar respostinha de eu poderia ser mais um, mas eu não faço isso. Colocando a própria família em conserva para dar resposta para a esquerda. Pelo amor de Deus. Esse é o palco de guerra da esquerda com a direita, sério, da direita com a esquerda. É a isso que a gente se reduziu, a ficar dando respostinha de rede social para a esquerda. Não ter uma resposta de verdade, a não entrar no embate das ideias e mostrar como sempre foi no passado, quando uma das pessoas que falava muito era eu, inclusive essa pessoa aqui, nos debates sérios, no qual eu mesmo promovi, já chamei vários esquerdistas para debater comigo, mais no campo das ideias, do respeito, mas mostrando tudo que era para ser mostrado. Não para fazer recorte e ficar ladrando. Agora nós vamos dar resposta colocando a família dentro de uma lata de conserva, porque a gente está irritadinho. Enquanto o próprio Lula cavou a falta para ele poder sair na inelegibilidade, assim como também a escola foi rebaixada por um monte de gente e por um contexto enorme de esquerda, que é o que rege o mente carnaval do Brasil. E ninguém acha isso estranho, porque foi interessante. Foi interessante a escola ser rebaixada. O próprio presidente da República. Porque ela já foi punida agora. E o presidente vai ser punido depois. Mas ele vai agradecer pela punição. Porque ele não vai precisar perder. Ele sabe que ele vai perder, se ele vier. E é só isso, pessoal. Esse é o assunto de hoje. A direita tem que se reabilitar e insurgir de forma mais firme. Porque o povo brasileiro precisa da direita. Valeu, tamo junto. Um grande abraço.